Pessoal, boa tarde. Me chamo Matheus, sou representante do canal Coliseu Nacional e hoje estou aqui com o Julinho, biólogo. Tudo bom? Cara? Joia, Matheus? Tudo tranquilo. Hoje vamos fazer uma entrevista com o Julinho. Vou fazer umas 8 perguntinhas para ele. Antes da gente começar essa entrevista, peço que curtem esse vídeo, sigam o nosso canal, sigam nossas redes, para poder acompanhar o meu trabalho e o trabalho do Coliseu. Primeira pergunta, Julinho. Como o senhor define ideologia de gênero dentro da sua visão cristã? Perfeito. A ideologia de gênero, o que nós precisamos entender é que ela vem dentro do escopo do progressismo. E o progressismo traz essa mensagem e ela é totalmente filosófica. Ela carrega um tripé Foucaultiano, que é a destruição da self, a discursividade e a quebra de instituições. Ela é uma mensagem filosófica colocada pelo progressismo. Então, o primeiro ponto que a gente coloca é isso. Quais são os principais pontos de conflito entre a ideologia de gênero e os ensinamentos bíblicos no seu ponto? Perfeito. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz que nós somos a geração eleita, o povo santo, sacerdócio real, nação adquirida, com o intuito de anunciar a luz daquele que nos chamou das trevas. Bom, a ideologia de gênero, ela vem contrapor justamente isso, porque quando ela quebra a identidade das pessoas, consequentemente você esquece de quem você é filho. Então o primeiro princípio bíblico que é quebrado é a questão de identidade, de você ser um cristão verdadeiro e apoiar uma causa que não tem nada de científica. Ela é filosófica e ideológica no princípio de destruir o conceito do que é homem. Segundo ponto é a questão propósito. Ela sempre vai destruir propósito. Quando ela coloca sobre a pauta do pertencimento e ela vem destruir esse ponto, é quando você vê jovens de dentro da igreja esquecendo filhos de quem são, esquecendo essa filiação que nós temos com o divino e, consequentemente, tirando das pessoas o propósito. Qual é o nosso propósito? Mostrar a diferença daqueles que servem e não servem a Deus. Mostrar a diferença daquele que anuncia a maravilhosa luz daquele que nos chamou das trevas. Então, é nesse contraponto que a ideologia de gênero vem bater. A quebra da identidade, a quebra do propósito e a quebra do pertencimento. Perfeito, Julinho. São fundamentos muito importantes. Vou prosseguir com a terceira pergunta agora. Como a igreja deve agir diante de pessoas que se identificam com essa ideologia, mas também buscam a fé? Perfeito. A primeira coisa é posicionamento. A igreja não pode esquecer que essa causa, ela vem conflitar diretamente com a família, porque quando um filho, por exemplo, ele esquece a sua identidade e ele se envolve com essa ideologia, ele está esquecendo também o pertencimento. A quem ele pertence? Ele pertence a Deus. Consequentemente também, ele vai perder o propósito dele diretivo, que não é estar defendendo pautas ideológicas que vêm descaracterizar aquele indivíduo que é a imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E nós não podemos nos desvencilhar desse modo que foi criado pelo próprio Deus. Então, ela bate de frente com a família. Como que nós devemos proceder então? Primeiramente, tendo um direcionamento bíblico. A Bíblia é a nossa regra áurea de fé e nós devemos ter um posicionamento muito bem claro, que Deus criou homem e mulher. E que Deus tem um propósito para a família. A família é o ideal de Deus. Deus criou a família para ter uma posição na sociedade. É através da família que Deus vem mostrar essa relação, né, entre o Criador e a criatura. Você acredita que essa pauta é apenas cultural ou também espiritual? Por quê? Perfeito. Ela é uma pauta cultural, uma pauta totalmente cultural. A gente vai ver que ela vai ganhar muita proeminência depois da década de 70 e o propósito que eles vieram é justamente isso, é a destruição da família como nós conhecemos. Ela é cultural e ela tem um propósito político muito bem idealizado, porque quando você retira das pessoas identidade, pertencimento e propósito, que causa política essa pessoa vai usar? Então ela é cultural sim, tem ganhado fomento, até por conta de um aparato que eles têm de difundir essa ideologia, que é a chamada discursividade, por isso que ela tem tomado tanta força, e ela se contrapõe diretamente à vida espiritual. Por quê? Porque acaba abalando a vida espiritual das pessoas. Depois que você destruiu a família, depois que você entrou e destruiu essa célula máter, que olha, nem as sociedades mais gaysistas do passado, como a antiga Grécia, Roma, desprezaram a família. E você vê que essa ideologia, ela despreza a família, esquecendo que a família é a base de toda a sociedade. E pela família você tem uma ordem até estatal. Então ela é cultural,
e ideológica, e ela é espiritual porque ela acaba tirando o homem dentro daquele propósito divino que ele tem. Tanto o propósito diretivo para a família, como a família como célula base da sociedade, difundindo toda a cultura do reino, vamos assim dizer, pautado pela ordem familiar, do pai, mãe e filhos. A quinta pergunta é, na sua visão, qual é o impacto dessa ideologia na família tradicional brasileira? Perfeito, ele é direto. Ele é direto porque hoje nós estamos vendo pais se separando porque você tem filhos que já não se identificam mais com nada. A gente está tendo um grave problema porque, veja só, esse adolescente, esse jovem que segue nessa caminhada e que está sendo bombardeado nas escolas, nas faculdades com essa ideologia, ele chega dentro de casa e que tempo esse pai, na correria que vive, tem para debelar esse ensino dos filhos? Geralmente o domingo, que é o dia da família. Então ele tem lá 1 hora de escola dominical e mais 1 hora de culto. Fora isso, o filho está à mercê dessa ideologia. Então esse está sendo o problema para a família. O modus operandi da família hoje tradicional, que é trabalhar, buscar uma melhora de vida, tudo, acaba tirando do pai esse tempo de educação das famílias. É por isso que eu tenho fomentado muito o trabalho dos pais em relação ao tempo de qualidade que passam com os filhos, reafirmando os conceitos bíblicos, reafirmando os conceitos de família, porque sem isso, essa ideologia vai tomar força e ela atravessa, ela vem como um trator, ela tratora a família em sua base, porque você tem filhos desconfigurados, filhos que estão sofrendo dentro de casa, porque muitas vezes bombardeados por essa ideologia, já não sabem nem mais quem são. Perfeito, Julinho. Vou prosseguir com a sexta pergunta. Como os jovens cristãos podem se posicionar sobre esse tema sem sofrer cancelamento ou perseguição na sua vida pessoal, tanto social? Perfeitamente. Olha, sem sofrer cancelamento não tem como. Não tem como, porque é uma ideologia que tem tomado força e um perigo que a gente tem, você vê como o inimigo é, né? Como as pessoas também são e como até a esquerda ideológica sabe trabalhar em cima dessa temática. Porque eles trazem um sentido de aceitação. Então, se você não aceita isso, logo você está excluído. Agora você deve pensar o seguinte, Jesus disse que ele veio trazer a espada, ele veio trazer a divisão. O evangelho, ele não é para ser palatável às pessoas. Então o jovem deve ter uma posição muito bem clara, muito demarcada, entendendo que a Bíblia é a nossa regra de fé áurea. Então não há como fazer meio termo, Mateus. Ou eu tenho um posicionamento muito bem claro que Deus criou o homem, que Deus criou a mulher, e que o que passar disso não procede, ou eu vou deixar minha identidade cristã de lado. Então o conselho que eu dou para o jovem cristão é: se posicione. A Bíblia é muito clara, Deus é real, Jesus é real, e o próprio Jesus disse que nós que cumprimos desde lá, Mateus 7, quando ele começa a falar sobre as bem-aventuranças, né? Mateus 5, na verdade, né? E 6, quando ele começa a falar bem da aventurança, quando ele fala, ó, e por conta do meu nome forem perseguidos, lembre-se que você é perseguido pela causa de Jesus. Então, se eu estou sendo perseguido por aquilo que é antagônico à Bíblia Sagrada, parabéns, Deus está feliz comigo e eu estou feliz comigo mesmo. Porque se Deus está feliz, eu estou pouco ligando para o resto das pessoas. Se o jovem não tiver esse posicionamento muito bem claro de ser um cristão de verdade e quiser ser legal com o mundo, então ele aceite a pauta. Agora, se ele quiser ser posicionado, então que ele tenha muita clareza sobre o que é bíblico e sobre o que não é. Sétima pergunta. Existe uma forma de dialogar com quem pensa diferente sem abrir mão dos princípios bíblicos? Existe. As pessoas têm mania de pensar que o embate nós queremos matar, ou como eu já fui acusado de transfobia. Não é isso. Existe uma maneira de dialogar, sim, mas o que nós temos que entender é que do outro lado eles não querem diálogo. É uma guerra muito bem declarada e o foco deles é a destruição da família. Quando nós vamos ver que no Manifesto Comunista, como nós vamos ver pessoas como Helena Tanuri falando claramente, e o próprio presidente falando contra a família, que nós temos que destruir essa questão dos costumes, essa questão da família tradicional, então, ora, meu amigo, é uma guerra declarada. Então, não há de todo esse diálogo. Lógico que eu amo as pessoas e devo difundir, sim, o conhecimento bíblico sobre essa pauta, mas, Mateus, com toda sinceridade, não há um diálogo muito claro sobre isso. É o que eu falei, é posicionamento. É posicionamento. Como o jovem deve proceder? Sem ser agressivo, tendo, como eu falo, referência científica e uma base bíblica muito clara. E sobre isso você ter uma certeza real daquilo que você quer. Porque senão
fica muito difícil. Eles vão vencer pelo diálogo e acaba te convencendo. E como a Bíblia diz, a má conversação corrompe os bons costumes. O que a gente mais vê são jovens cristãos cedendo aos bons princípios do que se posicionando. Então eu sou a favor do posicionamento. Sobre essa pergunta, então eu coloco, não tem diálogo, é uma guerra. É uma guerra declarada do progressismo contra o pensamento ocidental da família tradicional, dos conceitos judaicos cristãos, e sobre isso, meu amigo, não há diálogo. Há verdadeiramente aquilo que eu tenho, convicções claras daquilo que é o conhecimento bíblico e daquilo que é o pensamento científico. Julinho, vou fechar com a última pergunta, que é a 8ª. Tá bom? Perfeito. Como foi para o senhor reagir às acusações de transfobia que recebeu? As pessoas têm tentado te diminuir como biólogo por ser cristão. Como você se defende dessas acusações? Bom, primeiramente, eu recebi mesmo essas acusações e elas muito me alegram, porque acho que eu tenho feito o trabalho de forma correta, é por isso que eu estou sendo tão combatido. Em segundo ponto, eu reajo da seguinte forma: eu tenho feito vídeos explicando que durante 3 anos e meio eu trabalhei nas ruas de Campinas, trabalhei com moradores de ruas, trabalhei com homossexuais, levando suco, levando lanche, então assim, transfobia é absurdo. Trabalho em um hospital, tenho vários amigos de outras orientações e eles me respeitam por eu ser pastor e eu respeito a orientação deles, só que há um limite muito claro em eu ser um pastor e eles terem a orientação. E olha, trago aqui, eles me respeitam muito mais do que às vezes até certos cristãos. Eu tenho um respeito deles que às vezes ultrapassa o limite, porque eles entendem e veem o Julinho como pastor e respeitam muito isso. Agora, quanto às pessoas tentarem me diminuir por ser cristão, elas têm que entender o seguinte: o cristianismo inventou a universidade. O cristianismo, ele dá clara noção e é por conta da existência de Deus e por ele ser o criador de um mundo inteligível segundo a Bíblia que existe a ciência, que existe a curiosidade de nós queremos saber o porquê daquilo que é complexo, por conta do nosso criador. Outro fato é o seguinte: cristão é a minha identidade. Se você perguntar para mim, Julinho, o que você é? Primeiramente, eu sou um cristão. Depois de eu ser um cristão, eu sou biólogo. Depois de ser cristão, eu trabalho com circulação extracorpórea. Depois de ser cristão, eu sou marido. Depois de ser cristão, eu sou pai. Então, tudo na minha vida passa por aquilo que é a minha identidade. Eu não deixo isso ninguém roubar de mim. E não me sinto diminuído, porque é legal, porque isso gera uma curiosidade. Quando as pessoas vêm tentar ir para o debate ou mesmo tentar me conhecer, elas vão ver com clareza que eu tenho conhecimento sobre a pauta e que realmente eu tenho uma relevância. Acho que alguém que todos os dias para um coração e faz ele voltar a bater, não é um mané. Então, muito me alegra, que me chamem mesmo, tente me diminuir sobre ser cristão. E o que me exalta é a verdade da minha vida. A verdade da minha vida, a minha identidade e aquilo que eu faço no meu dia a dia prova quem eu sou. Então, eu não ligo não. Só continue no embate, defendendo a família, defendendo os costumes tradicionais, defendendo a Bíblia e sendo um cristão de verdade acima de tudo. Julinho, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, pelo Mateus. tempo dedicado. Parabéns. Sigam ele nas redes sociais, vou deixar o canal dele aqui na descrição. Sigam o nosso trabalho também. Sou representante do Coliseu Nacional, sou jornalista, entrevisto tanto vereadores como ativistas, com pessoas como o Julinho, que fazem um trabalho excepcional pela sociedade. Vou deixar, como eu disse, o Instagram dele na descrição, o Instagram do meu canal, o meu Instagram. Muito obrigado pela atenção, tenham uma boa tarde, boa noite.